Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Põe tua mão comigo e diga: viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro das Crônicas. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Ei, som. Dá um pouquinho mais aí para mim. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler 3 versículos somente. Vamos ler o 17, o 20 e o 26. Vamos lá. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. 20. Pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. 26. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor por isso, e chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Viva! Então pode se assentar todos os irmãos. Preste bem atenção nas poucas palavras que eu vou falar aqui hoje. Estamos no primeiro culto no mês de Josafá. Vamos dizer assim, sabemos que o mês de agosto, para muitos, é um mês de tristeza, por causa de alguns acontecimentos negativos, que provavelmente a pessoa viveu, a família, enfim. Colocaram uma estigma nesse mês, dizendo que é o mês que cai viaduto, o mês que cai prédio, o mês que dá problema e assim por diante. Mas agosto, pelos fatos bíblicos, é um dos meses mais abençoado por Deus, e nós chamamos de o mês de Josafá. Vamos lá. Estamos aqui no 8º mês, Brasil, mês de Josafá. Se você for Israel, é o 6º mês, não há festa agora, apontando para o Rosh Hashanah e Yom Kippur. Se você pegar na Arábia Saudita, é o 9º mês, quer dizer, estamos 3 meses diferentes, mas o mesmo Deus que opera aqui no 8º, opera no 6º, opera no 9º e opera em qualquer um outro. Mas esse tempo, vamos chamar assim, esse tempo que estamos vivendo hoje na terra, é chamado de mês de Josafá. E o que tem de especial neste mês que não tem nos outros? Não, tem tudo tem nos outros, mas o mês de agosto é o mês que você separa as suas causas impossíveis, que você lutou de janeiro até agora, por exemplo, ou talvez já tenha um ano, e você apresenta todas elas perante o Senhor no mês de agosto, e nessa potência do mês de Josafá, onde tem milhares e milhares de servos clamando na mesma direção, com toda certeza, essa pequena pedra, nem vou falar muralha, essa pequena pedra que atrapalha você caminhar, ela vai ter que sair em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, não há muito que se mostrar, mas aqui mostra umas coisas bem interessantes que vale a pena nós falarmos um pouquinho aqui. 2 povos lutando contra dividido em 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história aconteceu há 3.000 anos atrás, aproximadamente. O reino já era dividiu em 930, com a morte de Salomão. O reino dividiu norte e sul, 2 reis no mesmo país. Então o rei de Israel e o rei de Judá.
O rei que nós estamos falando é o rei de Judá, que é Josafá. Na mesma época, do outro lado, o rei Acabe, lá na área de Samaria, representando o rei de Israel. Então tudo bem até aí, mas os dois não se davam, porque virava e mexia, tinha atritos entre eles. Mas o texto continua dizendo que os moabitas e amonitas, na época era o povo em número, era como gafanhotos, a Bíblia declara isso, e eram violentíssimos, e tomava de roubo aquilo que era dos outros povos, e às vezes até conquistava. O que é conquistar? Matava todos os que estavam ali e colocava um juiz para que pudesse fazer cobrança de impostos para eles. Então estou falando de dois povos que foram criados pertinho ou em volta do Mar Morto, bem próximo de Sodoma e Gomorra. Já não existia mais, claro, nessa época, mas uma terra muito quente, muito salgada, muito árida, um povo que pagava imposto para a Babilônia. Então era um povo que cresceu sendo torturado, pressionado por governos de fora, e isso tirou deles todo o amor que eles pudessem ter pela nação da qual eles viviam, porque já pagava impostos para a Babilônia mesmo. Então eles não tinham amor, morava dentro de Israel, mas não tinha mais o amor pelo povo de Israel, a não ser por aquilo que o povo tinha. Então as coisas valiam mais do que o povo. Então eles olhavam para uma cidade, tem muito ouro, tem muito cavalo, tem muito carros, tem muito soldado. Eles iam em bando, mas em número altíssimo, para tentar conquistar a força e dizer: tomamos tal cidade. E agora nós vimos os dois que eram em parte inimigos, moabitas e amonitas, apesar de na raiz de nascença eram filhos do mesmo pai, mas eram inimigos. Cada um criou com uma doutrina, e de repente eles falaram: se unir nós dois e mais alguns que vão chegar e subir contra Judá, nós vamos tomar Jerusalém, que era a capital. Este foi o planejamento deles, e disse: dá para tomar, nós temos número, nós temos força, nós temos homens, nós temos braveza e não temos amor nenhum por eles, nós podemos entrar e fazer o que quiser. A ideia central do texto era mais ou menos esta, quando Jeú interpelou o profeta, ou o rei Josafá, dizendo: por que você faz aliança com o inimigo? Por que você faz coisas boas para aqueles que não gostam de nós? Ele estava se referindo à questão de Acabe. Então ele disse: olha, o Senhor trará sobre vocês o juízo. Jeú disse a Josafá: o Senhor trará sobre você o juízo, mas na mesma palavra disse para ele: mas você tem saldo na conta. Vamos entender isso aqui? Você tem saldo na conta, quer dizer, você tem muitas coisas boas que você vem praticando para com o povo. Ele disse: pode ser que Deus tenha um olhar diferente para você. E a história conta que eles foram até... O rei Josafá foi até o encontro de Acabe, e Acabe matou muitos animais e fez uma festa para todos os soldados, agradou com presente, fez tudo que podia para manter um relacionamento bom, mas era interesseiro, porque havia uma batalha em Ramate-Gileade. A batalha era para Acabe. Acabe vem, recebe o convidado em casa e fala: você não dá de ir comigo nessa batalha? Imagina você tem uma batalha e chega um amigo seu querendo fazer uma média, manter uma comunhão e tudo, e você fala: eu estou indo para uma briga agora, você quer ir comigo? Seria mais ou menos isso. E ele disse: olha, eu não vou mandar só os soldados, eu vou subir. Gileade é pequeno, Ramate-Gileade é pequeno, tem muito ouro, muita prata, nós vamos tomar a cidade, alargar nosso território, e você vai dar a honra de estar conosco, mas vamos nos disfarçar, vamos trocar de roupa, e vamos no meio do soldado, ninguém vai saber que nós somos rei. Você veste a sua roupa normal, porque a sua roupa normal te protege, mas eu vou vestir uma roupa de soldado, e vou estar no meio deles, e vou infiltrar, e vou subir para a batalha. E foi isso que eles disseram. Sabe o que Josafá falou? Primeira observação, Josafá falou: se não tem no seu reino um profeta que podemos consultar a Deus através dele?
E ele diz: não, tem muitos profetas, já deram a palavra que Ramate Gileade já está nas nossas mãos, mas não tem um profeta agora para nós confirmarmos a palavra, se podemos ou não estar nessa batalha? Ele falou: tem um, mas é um profeta que sempre profetiza contra o meu reino, é Micaías, ele sempre profetiza contra nós, mas tudo bem. Mandaram chamar os profetas, e os profetas falaram: pode ir, porque eu vou entregar nas suas mãos. Mandaram chamar Micaías. Micaías olhou e falou: olha, vejo todo o povo de Israel espalhado como um rebanho de ovelhas que não tem pastor, e vejo muito sangue derramado nos seus pés. E ele vira para Acabe vira para Josafá e fala: não falei? Olha aí, só profetiza contra o meu reino, não fala nada que presta, só fala coisas negativas. Mas eles tinham do outro lado mais ou menos uns 10 profetas que falou vai, e um que falou não. Eu paro isso aqui, coloco uma vírgula e peço que você olhar para mim. Existe uma frase popular no meio, em todos os meios às vezes, que as pessoas passaram a falar esta frase, mas que não tem nada a ver com Deus. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus, no sentido de quantidade. O povo no sentido de quantidade. 10 falou para ir, um falou para não, então nós devemos ir, porque a voz do povo é a voz de Deus. Eu não sei que louco que inventou esta frase, porque baseando nas coisas da Bíblia, nunca foi a voz de Deus a voz do povo. Deus nunca teve a maioria dizendo sim ao lado dele para aprovar alguma coisa. Sempre Deus teve a minoria e sempre prevaleceu sobre a maioria, mostrando que ele é poder, que ele não depende de número, de quantidade, de armas, de poderio para realizar aquilo que ele quer. Então o rei falou: não disse que ele ia profetizar contra, mas tem 10 palavras para ir e nós iremos. O rei Josafá ficou meio assim, mas queria uma comunhão. Os dois foram para a batalha e ele totalmente disfarçado. Mas o rei da Síria olhou para o seu capitão, do qual ia também descer para a batalha, e disse para ele assim: olha, não ataca soldado pequeno e nem soldado grande, nenhum pequeno e nenhum grande, ataca o rei. Ataca aqueles que forem o rei, você ataca, porque matando o rei, consequentemente, cai-se o exército. Agora, entenda isso aqui: em todo o nosso meio, mesmo que não queremos usar o termo, porque o termo desgastou muito com as pessoas que infelizmente trabalham com coisas erradas, vamos dizer assim, todo o sistema é piramidal, nós sabemos disso. Existe um no topo e depois outros em cadeias até chegar embaixo. Tudo, nós não usamos o termo, mas o sistema é piramidal, não tem como. Então ele diz: se atacar a cabeça e destruir o rei, o resto se dispersa, fica fácil de passar por cima deles. Então, naquele momento, o rei Josafá e o rei Acabe, totalmente disfarçado, diz a Bíblia que um soldado dos mais simples, dos menores, é como se ele estivesse dando uma flechada assim, pega-se em quem pegar, era mais ou menos como se fosse isso. Mas havia uma profecia, e a força da profecia daria direção e velocidade a qualquer coisa que fosse em direção dessa batalha. E ali era qualquer coisa, era uma flecha. Um simples flecheiro pegou e atirou uma flecha no meio da multidão. A flecha passou por todos, entrou entre as duas faces da proteção da sua capa de guerreiro, que ele estava como um soldado, e atingiu uma parte mortal dele, o qual o sangue começou a descer sobre os seus pés. Irmãos, uma coisa nós temos aprendido ao longo do tempo: se Deus falou, como o profeta Joel mesmo disse, cala-se diante dele toda a terra. Outros profetas falaram a mesma coisa: se Deus falou, não faça, respeite, pare, não tente negociar com Deus, que Deus não vai abrir exceção para você. Você não é melhor, você não é maior, você não é o queridinho, você não é o fofinho, nada disso. Deus não vai negociar com você, porque Deus não é objeto de negócio. Se Deus falou, pastor, mas ele não falou. Pode ter falado pela palavra que a profecia é maior, por que não? Aqui a profecia é maior. 10 falou vai, um falou não. E diz a Bíblia que ele ainda lutou até a tarde em Ramate Gileade.
E quando foi à tarde, ele disse para o seu carreteiro, o que conduzia o carro, e disse para ele assim: olha, eu estou morrendo. Ele arriou dentro do carro e o restante do sangue já estava empoçado no seu corpo. Falando o Senhor, a palavra cumpre. E Josafá foi cercado. Quando eles viram que era ele que estava com a vestimenta e que era de Judá, não fizeram nada com ele, dispersaram ele. Mas Acabe foi morto em Ramate-Gileade. Tudo começou por aqui. Isso enfureceu muito os amonitas e os moabitas, e disseram: vamos pegar o vale e vamos subir em direção de Israel, de Jerusalém, e vamos tomar Jerusalém, porque eles são poucos, eles não têm força, eles não têm profecia ainda sobre eles para dar alguma vitória. E eles falaram: vamos aproveitar agora. Irmãos, eu estou dizendo, todas as vezes que você estiver como cabeça de alguma coisa, liderando alguma situação, ou como chefe de alguma situação, você é o primeiro a ser atacado. Tem pessoas que às vezes acham: pastor, eu quero ser um missionário no campo, eu quero ir para o campo, mas de repente ele volta, como o João Marcos fez. As primeiras pedradas que começou a cair, ele virou e correu para Jerusalém, ou melhor, perdão, ele correu para a Síria, de novo para Antioquia, e chegou ali e falou: não deu não, eles estão atacando todo mundo. Por quê? Porque é isso mesmo, é normal. Você é a cabeça, você é o primeiro da ordem a começar a ser atacado. Ou você, olhando para mim, você acha que eu não sou atacado na questão de igreja? Claro que eu sou, meu irmão. Por quê? Além de eu estar como linha de frente nesta visão, eu ainda trago muitas coisas que irritam muita gente, porque a verdade às vezes dói. Quantos estão entendendo? E aí as pessoas começaram e continuaram a se repetir a mesma coisa, e às vezes nós quebramos os paradigmas e trazemos ideias diferentes para alargar a mente, porque todas as vezes que você alarga a mente, você abre uma possibilidade de crescimento para você. Todas as vezes que você deixa a tua mente vaguear um pouquinho mais, você traz oportunidade. Ali estava Josafá. E o vale é muito conhecido, tem vários nomes. É o vale de Baca, o vale de Beraca, o vale da bênção, o vale de Cedron, o deserto de Tecoa. É a mesma coisa, tudo está falando do mesmo, que vai subir lá do Engedi até Jerusalém, 39 quilômetros. Lá do Engedi, em português, Engedi até Jerusalém. É uma subidinha que vai de 39 quilômetros. E neste meio foi que armou esses milhões de pessoas subindo e falou: queremos Jerusalém, queremos o que é deles para nós. Ganância, olho gordo, olho grande, tudo em cima, ira, tudo isso. Falou: nós vamos tomar a força. E a notícia chegou nos ouvidos de Josafá. Há momento, irmãos, como está ali, a atitude, a oração e o louvor tem que ser um conjunto, como se aquilo ali, transportado numa linguagem de artilharia, fosse ali um projétil para atacar o inimigo. E com toda certeza, alguns chamariam até de bala de prata, porque é aquela que vai conseguir tombar realmente quando o inimigo é grande, porque o homem sai de ação, e a ação agora é de Deus. O homem desaparece, fica quase invisível, e Deus é que vem para frente para dizer, como eu li aqui: nesta batalha você não tem que pelejar. Então não havia uma profecia ainda, mas diz a Bíblia que Josafá começou a temer e tremer. Temer e tremer. Ele começou a temer a Deus e ter medo da situação. E o medo é uma coisa natural. Não é que a gente deve desenvolver o medo, você deve brecar ele. Você deve dar um para no medo. O medo tem a parte boa e tem as partes ruins, mas desse que eu estou falando, esse medo, é o medo mesmo de perder. É o medo do desafio, o medo de entrar na batalha, de não conseguir a vitória. É o medo de ser julgado pelos outros. O que eles vão dizer: olha, tentou e não conseguiu, fulano fez isso e isso e não conseguiu. Este medo, às vezes ele provoca as duas reações mais conhecidas: ou você sai correndo e nem olha para trás, e não quer nem saber quem foi que deu a ordem, ou do contrário, você parte para cima e fala assim: olha, eu sei que eu não aguento, eu não tenho armas, mas eu vou assim mesmo, eu vou para cima e pronto, acabou.
Então, naquele momento, a Bíblia diz que ele teve medo e ficou no aguardo, como nós dizemos hoje, de uma profecia vinda de Deus, até que o profeta, diz a Bíblia, chegou bem próximo, e trouxe uma profecia grande, mas muito grande para ele, dizendo: olha, assim diz o Senhor, ó rei Josafá, crede no vosso Deus e estará seguro, crede nos profetas, ele dizendo, crê no que eu estou falando para você, era isso que ele queria dizer, crê nos vossos profetas e prosperareis. Quando ele recebeu essa palavra, ele agora tem uma profecia. Meu irmão, se você tem uma profecia sobre você, talvez está esperando o cumprimento dela, ela não vai cumprir não, tá? Eu vou logo te dizer, se você continuar esperando o cumprimento dela, ela não vai cumprir não espera não, por favor. Eu quero fazer uma comparação desse texto, depois explico esse ponto. Há dois textos aqui que é desesperador, acontecido no mesmo lugar, com dois reis diferentes. O primeiro está registrado em Isaías 36, que fala do rei Ezequias, que aquele rei, ele deixou passar o tempo, ele achou que somente uma profecia, ele ficando esperando o momento, a coisa ia acontecer. Era um homem sadio, de mais ou menos 40 e poucos anos, estava com toda a força, o cofre do palácio estava lá em cima de ouro, estava com tudo quanto precisava para ser feliz, não havia problema nenhum, até o momento que ele assumiu, e do lado esquerdo estava o Egito, e do lado direito estava a Síria. E ele tinha que escolher em qual dos governos você vai optar, e ele não optou por governo nenhum no primeiro ano, e eles ficaram de olho nele, de lá e daqui para lá, de olho nele. E no segundo ano, ele também não fez nada, e os anos foram passando. A Bíblia diz, Isaías 36, 14 anos se passaram sem que ele tomasse uma decisão do sim ou não. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Então, naquele momento, os outros reis que esperavam dele uma decisão, já tinham planejamentos prontos. Se ele partir para a esquerda, a direita ataca. Se ele for para a direita, da esquerda ataca. E pronto, acabou. Porque nesta de ficar esperando, ele não construiu nada. Olha aqui para mim um pouquinho. Todas as gerações deixaram legado para as outras gerações. Esta geração nossa, pós-guerra, de 48 a 64, 64 a 2020, essa geração está correndo um risco que nenhuma outra correu, segundo as estatísticas que nos são mostradas. Esta geração está correndo o risco de não deixar nada para outra geração. É a nossa geração que eu estou falando, é essa aqui, agora não estou falando de Josafá, é a nossa. A nossa geração está correndo o risco de não deixar legado para ninguém. Eu sei que tem várias pessoas falando nesta direção, inclusive pastores, porque somos educadores até então, biblicamente nós somos educadores também, e se algum não é, precisa ser instruído para que possa instruir também. Então nós somos uma geração que estamos correndo o risco de não deixar nada de novo para a próxima geração, infelizmente. Por que eu digo isso? Porque o rei Ezequias não tomou uma decisão, e o que está mais hoje na nossa geração é a falta de decisões. Quando você lê o profeta Joel, capítulo 3, Joel diz assim, multidões e multidões no vale da decisão. Havia uma multidão, vamos dizer que essa multidão fosse aí 10 milhões de pessoas no vale da decisão, disse o profeta Joel. 3.500 anos já se passaram. O que foi que aconteceu, pastor? De Joel para cá, quase 800 anos. O que aconteceu? Esses 10 mil passou para 10 milhões e a coisa está crescendo mais. A quantidade de pessoas que não têm decisão na vida, nesta época, nunca houve na face da terra. E eu estou falando de um que sofreu por isso. Porque em Provérbios, capítulo 13, ele fala que a decisão adiada faz apodrecer os ossos. Você se perde, você acha, não está passando o tempo, mas eu tenho uma profecia, eu estou esperando, e esse tempo há de se cumprir, e a profecia vai se cumprir. Não funciona assim.
E aquele profeta não fez nada, e o rei ficou ali na espera, até que o profeta Isaías chegou ao rei Ezequias e falou: olha aqui, o rei, o Senhor mandou um recado para você. Ele ficou feliz. Amém. Qual o recado? Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, certamente morrerás e não viverás. E ele ficou assustado, falou: quer dizer que meu tempo acabou? Aham, o tempo acabou, e você não vai deixar legado nenhum. Você ficou 14 anos no poder e não fez nada. Parece com alguma história brasileira, não é isso? E não fez nada, só destruiu. Mas o que aconteceu ali? Ele pegou, estava doente, já estava doente, porque a falta de decisão adoece, e já tinha um câncer gerado nele, na boca do estômago. Poderia ter sido uma queimação que virou uma úlcera, que foi tomando proporção, e a Bíblia fala que já tinha supurado, quer dizer, abriu a carne dele para fora, como uma flor. Aquele câncer que estava na boca do estômago dele, gerado porque a família dele tinha um histórico disso? Não, mas a falta de decisão apodrece, a Bíblia diz isso, e ele tinha que tomar, porque ele era a ponta da pirâmide, ele era o rei, ele que tinha que tomar a decisão para que se organizasse os outros todos em cima da decisão dele. Então diz a Bíblia, capítulo 38, Isaías disse: você vai morrer, você não vai viver. E a Bíblia diz que Ezequias orou, virou a cabeça para a parede, chorou muito, muito. Orou e chorou muito e falou: ó Deus, lembra-te quando eu andei com inteireza, quando eu fiz o que era reto aos teus olhos, quando eu fazia e obedecia as suas ordens. Lembra, Senhor. E Isaías já estava longe de Jerusalém quando Deus falou: Isaías, volta. Diz para ele, volta lá no rei e diz para ele: assim diz o Senhor, ouvi a sua oração e vi também as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Vai lá. E ele chegou perto de Ezequias e falou: olha, Ezequias. Ele falou: não, mais um minuto. Ele falou: não, Deus mandou falar, Deus olhou na sua conta. É isso que eu quero dizer. Deus olhou na sua conta, havia saldo bancário das coisas boas que você fez, daquilo que você foi. Deus viu as suas lágrimas, Deus viu a sua oração, ouviu a sua oração, e Deus mandou dizer que você tem mais 15 anos de vida. Pegou um figo, amassou o figo, colocou azeite no figo, colocou na boca do estômago dele e deixou ali. O câncer foi curado, e diz a Bíblia que ele viveu mais 15 anos, porque ele tinha uma reserva. Você já pensou se aquele rei, depois, diante de uma grande multidão, observe bem o que eu vou falar aqui, você é inteligente, diante de uma grande multidão que achava que ele ia morrer, e ele levantasse o figo e falasse: fui curado com este figo. Você já imaginou que coisa que ia dar, que potência que ia dar, hein? Na época. Mas eu volto a Josafá de novo, que Josafá esperava uma profecia, porque já estava tudo perdido. Ele não tinha como combater aquela multidão de homens que vinham, não tinha como, até o momento que o profeta acalma a situação e diz para ele: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Nesta peleja não terás que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Agora tenho a profecia, eu tenho que esperar a profecia? O Senhor diz: não, amanhã de manhã saí-lhes ao encontro no vale. Espera aí, Senhor, volta comigo lá na beira do mar Vermelho, quando o Israel chegou ali no comando do grande homem Moisés e olhou para aquele mar gigantesco, de um lado o continente africano, do outro o asiático, que não era chamado assim ainda, mas para nós entendermos hoje, e eles olhando para a água, olhou para Moisés e disse: e agora? Acabou. Deus disse para Moisés: Moisés, levanta o cajado. Levantar o cajado é fácil, irmãos, o difícil é abrir as águas. Então Deus ficou com a parte mais difícil, e com o assopro da boca. Nós acostumamos ver filmes, e com grandes longa-metragens de Hollywood, filmes de todo tipo, onde o dedão do pé de Moisés com a chinela toca na água, pá, e a água já vai abrindo, formando aquelas duas paredes. Lindo, sim ou não?
Mas não foi dessa maneira que aconteceu, foi de lá para cá, foi da Ásia para a África, e não da África para a Ásia. Então foi de Israel para o Egito, e não do Egito para Israel. Então por isso que eles ficaram assim, mas cadê o milagre? O milagre já está vindo de lá para cá. E Deus falou com eles: avança para dentro do mar, diga ao povo que marche, diga ao povo para entrar, para ir para cima da dificuldade. Qual é o problema? É a água. Qual é o problema? É o mar. Vá para cima dele, não fique esperando o cumprimento do milagre, vá para cima dele. E o povo de Israel, quando começou a entrar, pensou: mas cadê que não abre? Já estava sendo aberto de lá para cá. Deus estava da casa dele, abrindo de lá para cá, para que o povo pudesse passar com os pés enxutos. Então qual foi a palavra? Diga ao povo que marche. Qual foi a palavra do profeta aqui para Josafá, que estava tremendo de medo, porque finalizava o governo dele ali? Deus falou para ele: saíle ao encontro, desce para o vale, vá para a batalha. Você tem uma profecia, já tem um sonho que você desenvolveu ele não vai cumprir porque o profeta falou, ele vai cumprir quando você pegar a palavra do profeta e ir atrás dele. Eu faço uma imagem aqui de Walt Disney, quando ele tinha os sonhos de fazer o maior parque, era só sonho, ele contava para as pessoas riam dele. Que é isso? Quem é você? Sua família tem dinheiro, mas não tem isso aqui, ó, e não existe um local, como que vocês vão fazer isso? Sabe qual o depoimento do Walt Disney hoje que ele fala? Eu tinha um sonho e esperava uma oportunidade, até o dia que eu parei e falei: eu vou atrás da oportunidade. E ele saiu atrás da oportunidade, e hoje tem aí o maior parque do mundo. A maioria dos adolescentes dos países, tudo quer ir lá conhecer o Walt Disney. É isso mesmo, porque ele saiu ao encontro da oportunidade, ele não ficou esperando porque ele tinha um sonho. Então Deus já dá a palavra para Josafá e fala para ele: desce para o vale. Quantos estão entendendo? Quantos conseguem pegar esta palavra? Amém? Então quando eu olho isso aqui, eu estou vendo o que Jesus falou em Mateus 13, versículo 12. Ele disse uma coisa interessante: quem não multiplica o que tem, até o que tem lhe será tirado. Preste bem atenção nessa palavra. Essa palavra está escrita em Mateus, 2 vezes em Mateus, está escrita em Marcos, está escrita em Lucas e outras palavras também. Aquela discussão onde eles dizem assim: por que fala em parábola? O Senhor diz: para eles eu falo em parábola, para que eles ouvindo não entendam, e vendo não vejam nada, mas para vocês eu revelo o segredo. Aquele que tem e não multiplica o que tem, até o que tem lhe será tirado. Olha o que o Senhor diz: pode não ser tirado hoje, mas é tirado na caminhada de vida, quando a pessoa mais precisa. Então ele disse exatamente para o rei: desce para a batalha e desce. Todos vão falar contra. Esconde Josafá, entre nas cavernas, nos buracos, nos túneis de Jerusalém, salva-te por tua vida. E Deus falou para ele: desce para a batalha. Você tem um povinho pequeno, deixa o inimigo ver você. Irmãos, um grande erro desta geração é achar que é mais inteligente do que o demônio. Eu já escutei pastores pregando que eles julgam ser mais inteligente do que o demônio. É claro que não somos. Nós somos seres humanos e fomos humanizados pelo erro, porque nós éramos somente seres. Fomos humanizados pelo erro, então nos tornou humano. O erro nos tornou humano. Agora nós que temos aqui 50 anos, 60 anos, queremos discutir com o demônio que tem milhões de anos e foi criado pelas mãos de Deus também, já viveu no céu, já está na terra há milhões de anos, não depende, não pega vírus, não pega essa pandemia, não ataca ele, não precisa de comida, para ele pouco importa a política que estiver na frente do país, ele não envelhece, milhões de anos, e tem um ser humano, um verme, dizendo que é mais inteligente do que o demônio. Claro que não, o demônio é muito mais inteligente do que um homem natural, mas quando esse homem natural tem Deus na frente, mesmo ele sendo mais astuto, ele sendo mais forte do que o homem vence ele. É aí que está a vitória. Então a vitória não é disputar o intelecto com ele, claro que não, porque ele conhece tudo, ele fala todas as línguas do mundo todo, ele conhece todas as gerações e as suas raízes. Nós vencemos eles com o Senhor na frente. Com o Senhor na frente, ele não tem como fazer nada contra nós. Você acredita nisso?
Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Então Josafá recebe a palavra e faz 4 coisas, presta atenção. Primeira coisa que ele faz, reconhecimento de quem é Deus. Reconhecer quem é Deus. Deus é único, Deus é o Senhor, Deus é o nosso Salvador neste momento agora. Lá não falava de salvação de arrebatamento, lá era salvação de morte mesmo. Deus ia salvar eles naquele momento difícil. Ele é o nosso Salvador, não há outro. Então, quando eu estou lidando com uma situação, a inteligência humana me faz pelo menos separar em 3 aquilo que eu estou vivendo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tenho que olhar para o que eu estou vivendo, colocar numa mesa, meditar ali, tirar uma palavra de Deus e falar: Deus, isso é simples, isso é difícil ou isso é impossível? Aí vamos dizer que a sua inteligência fala assim: não, isso é simples. Então você não precisa de incomodar ninguém, meu irmão, nem papai, mamãe, nem pastor, nem médico, ninguém, advogado, ninguém. É simples, é você que precisa resolver. Se você precisar do auxílio, Deus te dá o auxílio. Não é auxílio emergencial de 600, não. Deus te dá o auxílio das mãos dele para te ajudar, com toda certeza. Mas é você quem resolve os problemas. Quantos entendem? Se o problema for difícil, você tem que consultar um profissional. Claro, meu irmão, inteligência faz isso. Os profissionais estão aí para isso. Eles são homens de Deus, são ministros de Deus para nos abençoar, porque foi Deus quem o colocou ali. Não há autoridade que não venha de Deus, Romanos 13. Toda autoridade que há foi dada por ele. Então, o problema é difícil, procure uma autoridade, ou procure um pastor, se for de ordem espiritual, procure um pastor que possa falar também dentro da situação. Tudo bem, até agora você não precisou de incomodar Deus, mesmo assim, voluntariamente Deus põe a mão dele para abençoar. Agora, na sua inteligência, na sua pesquisa, você vê que a coisa é impossível. Pastor, a coisa é impossível. Então você não precisa resolver, tira as tuas mãos, não precisa buscar um profissional, não precisa, é somente para Deus o que foi dito pela missionária Samanta em Lucas 1,37. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, pastor, é impossível de tal coisa acontecer. Então, você sabe o que você vai colocar no mês de Josafá perante Deus: causas impossíveis. Nós temos uma irmã na igreja abençoadíssima, a dona Marlene. Dona Marlene é um anjo, é um vaso de Deus. Dona Marlene ficou viúva aos 40 e poucos anos. Ficou viúva. O marido tinha uma herançazinha para receber, até boa, 1 milhão e pouco aí, dava para fazer uma festa. Então, Dona Marlene dá entrada com todas as guias, busca um advogado, busca 2, busca 3, já estava no 4º advogado, e ela achava que os advogados não estavam fazendo as coisas certas. Enfim, ela já estava envelhecendo e não recebendo nada daqueles valores que era direito dela. Sabe o que Dona Marlene falou um dia, escutando uma pregação na igreja? Ela falou: eu já entendi, eu preciso abrir a minha mente para me entender o que está acontecendo. Já tinha na época, 2º grau, foi lá, prestou vestibular, passou, entrou na faculdade de Direito. 5 anos, foi lá, formou em Direito, fez a OAB, passou da primeira na OAB. Um dia ela me disse: pastor, fiz a faculdade, terminei, agora sou advogado. Eu falei: que bom, você vai atuar em que fora? Ela falou: jamais quero pegar processo. Eu formei para entender o meu processo. E eu vou ganhar esse processo. Eu não posso assinar a minha petição, mas sempre tem uma amiga que chega para assinar, ótimo, mas eu vou pesquisar tudo. E esta mulher foi para cima. Eu estou dizendo que ela estava, na época, com 54, 55 anos de idade, quando ela começou a faculdade. Aí você diz: ah, pastor, já estou velho, estou com 20 e poucos anos. Espera aí, você é jogador de bola? Então você já está velho mesmo. Você está lutando no UFC, ainda dá mais 10 anos de soco ainda. O que é que você está velho, meu irmão? Deus chamou reis com 16 anos. Deus chamou Josafá com 35 anos. Deus chamou outro reis com 25 anos, com 70 anos. Para Deus não tem idade. Como eu disse no início, que pode ser o 8º, o 6º ou o 9º mês, para Deus não faz diferença. A idade para Deus não faz diferença também. Esta mulher com 55 anos foi para a faculdade, formou e descobriu o ponto principal que travava
a situação. E ela foi para cima, o dinheiro dela estava rendendo esse tempo todo, agora já estava em mais de 2 milhões o dinheiro dela, que é claro que, né, os juros e correções, e ela buscou tudo, perito e mais isso, no final a amiguinha dava assinatura ali, tranquilo, e sabe o que aconteceu com a dona Marlene? Ela ganhou o processo todo e o Estado teve que pagar corrigido até o último centavo, pagou uma parte com a antiga precatória que tinha, mas ela conseguiu vender as precatórias também, na época resolveu tudo. Por quê? Ela foi para cima. Quantos estão entendendo? Se ela ficasse numa rede, fosse para o interior e falasse, não, acabou tudo, não tem mais jeito não, vou plantar couve, vou plantar cebolinha, acabou mesmo, não dá mais nada não, ela estaria até hoje dizendo, eu tenho um dinheiro na mão do governo, não consigo receber. O Josafá, que tremura é essa? Ele começou a tremer as pernas. Que isso, Josafá? Eu estou temendo e tremendo. Desce para a batalha. Esta foi a palavra do profeta. Agora ele desce para a batalha, leva todos os soldados, todos olhando para ele, ele replica a palavra do profeta para ele, e disse, amanhã cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa, e assim diz Josafá para todo o povo de Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro, crede nos profetas e prosperarei. Repetiu para ele a palavra, por quê? Porque ele creu na palavra. Aquilo que você crê, você fala. Você só fala aquilo que o coração está cheio. O coração aqui está cheio. Então ele replica a palavra e fala, vamos descer. E alguém falou, é meio difícil. Reconhecimento, quem é que está na sua frente? O Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que nunca viu uma batalha perdida. Segunda coisa, não tenha medo, Josafá. E ele segurou um pouco aqui. Terceiro, saí-lhes ao encontro, vá ao encontro. Moisés, diga ao povo que marche. Dona Marlene, eu vou para a faculdade, vou estudar e vou resolver o meu problema. Está aí hoje, está uma benção aí, graças a Deus, com toda a família dela abençoada por isso. Agora, quando Deus falou, desce e deixa ser visto, aqui é o segredo do texto. Desce e deixa ser visto. Ei, aqui, aqui, a nós aqui. Mas era um grupinho de umas 1.000 e pouco, 2.000 pessoas. E eles eram milhões. E eram 2 grupos sanguinários que vinham subindo. Deus falou, deixa ser visto, se mostra para o inimigo. Para quê? Para que o inimigo sobe na sua casa. Toda vez que você vai na casa do inimigo, você já perdeu, irmão. Você sabe disso? Você vai lutar no terreno do outro? O terreno não é seu não, Você vence quando o terreno é seu. Então Deus disse a Josafá, deixa eles subir mais um pouquinho, eles vão entrar dentro do nosso terreno, e aqui quem manda somos nós, apesar que Deus manda em todo lugar, mas estava dizendo para Josafá que quem manda é vocês, o terreno é aqui. Nunca lute no terreno do inimigo. Vou te dar uma palavra aqui. Existem pessoas maldosas que são descendentes de fariseus e saduceus, aqueles que vêm com perguntas maldosas quando tem muita gente perto de você, faz piadinhas e perguntas maldosas para tentar envergonhar você perante as pessoas e o Deus que você serve. Então talvez pergunta alguma coisa científica, ou alguma coisa que a pessoa sabe que você não sabe responder aquilo, e joga você numa situação difícil. Sabe o que você tem que fazer? Usa um pouquinho de psicologia e traz ele para o seu campo, igualzinho Jesus fez. Não que ele não tivesse capacidade, ele tinha e tem, mas traz ele para o seu campo. Se ele está falando alguma coisa que você não entende, um assunto que não vale a pena, que eles estão falando para tentar te envergonhar, dá uma interrogação e deixa ele se livrar com aquela interrogação. Traz ele para o seu terreno. O que é que você domina? Qual a área que você domina? É claro que você domina alguma área, bem. Aquilo que você fala para os outros, bem. Traz ele para a sua área e mete uma pergunta na pessoa. Por quê? O que vai acontecer? Ele não vai conseguir responder. É isso que Deus está falando. Josafá, faz vista, deixa eles ver. Eles vão subir igual o gafanhoto no vale de Baca, no vale árido, no vale que não nasce uma grama, naquele lugar que é o vale de tristeza, de dor. Era considerado um vale que não tinha nada para dar. Eu podia falar vale dos endividados, vale daqueles que estão fracos, dos perseguidos, que eu vou transformar este vale em vale de bênção depois desse dia.
Isso foi o que aconteceu. Quando você chega em Jerusalém e desce do Monte de Jerusalém para a Porta Dourada, dentro da cidade de Jerusalém, obrigatoriamente você tem que passar pelo Vale de Josafá, que é o Vale de Cedron, que é o vale que está entre os dois montes. Ali foi que o fato aconteceu. Então, o que nós estamos dizendo? Que o povo foi subindo, e o Senhor falou: crede no vosso Deus somente, vai estar seguro. Não crê em mais nada não. Não crê na arma, não crê na autoridade que vocês são. Crê no vosso Deus, estará seguro. E crê na palavra do profeta, que vocês vão longe. Você vai ver como vai dar esta vitória garantida para vocês. Esse texto me ensina duas coisas que esta geração tem deixado e não tem sido apercebida. Duas coisas que pautam o crescimento de qualquer pessoa. Pode ser de um menino de 10 anos, que já começou ali, pode ser de um adulto começando hoje. Duas palavras pequenininhas, que eu sei que tem alguns aqui que já não gostam nem de ouvir muito essa palavra, porque passaram seus 30 anos ali servindo esta palavra, que é hierarquia e disciplina. Duas coisas que pautam a vida do ser humano, sabia? Quase não se ouve falar isso hoje. Hierarquia, você tem que respeitar quem está naquele cargo. Obrigatoriamente, mesmo que a pessoa não precise ficar falando: ei, eu aqui, ó. Não, parta de você, faça mais do que o outro espera de você, ele ficará devendo para você. Hierarquia é muito importante. Quem é que está no comando? Quem é que está na frente? Quem é que pode fazer alguma coisa? Você tem que ter essa noção e disciplina também. Se você quer alguma coisa, tem que ter disciplina. Não se consegue nada sem disciplina, porque se é da parte de Deus, o nosso Deus, ele tem a hierarquia, cuja ele é o topo da pirâmide, vamos falar assim, né? Mas uma pirâmide no sentido benéfico, tá bom? Porque a gente ouve falar ela tanto para esses negócios de 7-1 que tem por aí, né? Mas não, Deus é o topo da cadeia, vamos falar assim, e depois tem os outros embaixo. Então precisa da disciplina e precisa da hierarquia. Desceu, deixou ser visto, o inimigo entrou bem dentro, próximo às muralhas. Deus falou: agora está no ponto de vencê-los, é agora. Eles vão cair aqui na nossa porta. Então isso é uma palavra que Deus disse certa feita para Davi: os seus inimigos cairão na tua frente. Às vezes ficou sabendo que caiu lá nos Estados Unidos, deu gosto, mas não dá tanto. Mas quando você vê a queda do inimigo na tua frente, é muito mais gostoso. Você vê realmente o inimigo perdeu mesmo. Eu vi, estava à minha frente. O inimigo teve que sair e a vitória foi para o servo de Deus. Deus entrou no meio daquele povo e confundiu, colocou Amonita contra os Moabitas. E eles começaram a enfiar uma espada no outro. Já imaginou isso? E Deus de braço cruzado lá do outro lado, e Josafá com o povo dele sem tirar uma espada. Nesta peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Esta foi a palavra do profeta. Pastor, o que eu preciso? Colocar o que é impossível, mas você tem que se mostrar, você tem que aparecer, não adianta esconder. Quem esconde é criminoso, meu irmão. Quem deve tem que andar escondido pelos valados, pelos becos, não pode dar a cara de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas você não deve nada, você é limpo, você não está pedido, você pode dar a sua cara em qualquer lugar, desde que você crê que Deus vai te dar a vitória. Pode demonstrar sem problema nenhum, que você vai ver que o inimigo cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Salmo 19, ele diz que o céu manifesta as obras de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Versículo 2, ele diz o quê? Um dia se mostra para o outro, e uma noite se declara para outra noite. Isso, traduzindo na nossa linguagem, um dia, irmãos, não é o final não, um dia após o outro. Amanhã vem um dia melhor. Pastor, mas também está escrito no Salmo, no Salmo que o dia hoje pode estar ruim, amanhã vai ser melhor. Um dia declara para o outro.
e a noite declara para a outra. Salmo 19, 2, olha aí para você ver. Nós temos Salmo 30, versículo 5, parte B, que diz também que o choro pode durar uma noite inteira, a madrugada inteira, mas pela manhã vem a alegria, vem a vitória. Às vezes você está no começo da noite, pastor, já é 11 horas para mim, sabe? Outros dizem, pastor, já é 5 da manhã, estou vendo uns raiozinhos já piscando assim. Então nesse mês de Josafá, mês de agosto, seja um vitorioso, meu irmão. Pega esta bênção completa. Se você lutou até hoje, tentou até hoje e não conseguiu da forma a qual você tentou, muda, usa a inteligência, muda por completo, sai do vale da decisão, comece a operar no mundo do Espírito, comece a ordenar no mundo do Espírito também. Começa a ter a profecia, esta profecia de hoje aqui, que eu estou dando aqui através da palavra, pegue ela como unicamente para você, e amanhã cedo desce para o vale. Desce para o vale e fala, não, eu tenho a palavra sim, eu tenho a palavra, eu tenho o dom, eu tenho tudo, e estava esperando a oportunidade de passar na minha porta. Vai passar não, corre atrás dela, vai atrás dela e busca, e fala, eu vou porque Deus está comigo. Nada melhor do que um dia após o outro, diz a palavra, não é isso? O único Deus que transforma a tristeza em alegria é o nosso Deus, a doença em a saúde é o nosso Deus, as dívidas em prosperidade é o nosso Deus, a perseguição e a força, a fraqueza vem a força, é o nosso Deus, meu irmão. Não tem outro não. Onde você vê outro prometendo isso? Ou por que não dizer que a maioria nem fala? A maioria dos outros deuses nem fala, só monólogo, não tem diálogo, né? E o diálogo é a base de todo relacionamento, é o diálogo. Faltou diálogo, respeito, faltou tudo. Então nós olhamos assim, apóstolo João, lá Apocalipse 21, versículo 4, ele diz, e Deus limpará do seu rosto toda lágrima, ou enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 4, as primeiras coisas já passaram. Pega esta palavra hoje, faça como Dona Marlene, com 55 anos, meu irmão, partiu para a faculdade. Tem idade não. Às vezes você está com 20, 30 achando que o mundo já acabou para você, que passou o tempo, que o tempo era quando você tinha 18, 19 anos. Não tem tempo não, meu irmão. Existe isso não. Se você quer ser, se eu quiser ser um piloto de avião, ainda dá tempo. Vou lá para o Rio Grande do Sul, vou ficar ali na academia, vou estudar 2, 3, 4 anos, daqui uns dias eu estou dando um rasante aqui em cima, e subindo de novo. Quem é aquele? Ele, pastor Raul. Por quê? Tudo você pode aprender se você quiser. Você não está com a sua sanidade bem, não está bem de saúde, por que ficar parado? Por que ficar sem correr atrás? Foi isto que Deus colocou para Josafá, e isto foi no 6º mês. Por isso o 8º mês no Brasil é o mês de Josafá, é o mês que concentra mais força. Deus desce com as mãos sobre aquilo que é da sua família. Às vezes você está sofrendo, mas não tem o poder de decisão para a família, porque às vezes você é a esposa, tem que estar submissa, o marido não enxerga da maneira correta, às vezes você é filho, não pode tomar uma decisão pelo seu pai, e às vezes fica nessa, mas aquilo que cabe para você, pelo menos, não deixe os outros decidir por você, seja você a pessoa a decidir, respeitando a hierarquia e a disciplina, com toda razão. Deus vai te dar a vitória. E no 4º dia se juntaram no vale de Beraca. Agora já mudou, quer dizer, de Baca para Beraca. Deus já mudou de deserto de Tecoa para vale de Beraca, vale da bênção. Agora é vale da bênção. E chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje, porque o Senhor deu vitória a Josafá. Deixa a palavra com você hoje, meu irmão. Nada acaba enquanto Deus não diz acabou. Pega esta palavra, levante a mão e diga, nada acaba enquanto Deus não diz acabou. Agora levante a outra mão, vamos trocar de mão, academia, levanta a outra mão. Quem não multiplica o que tem, até o que tem lhe será tirado. Vai lá. Quem não multiplica o que tem, até o que você tem vos será tirado. Então começa hoje. Isso é Mateus 13, 12. Começa hoje. Fala, pastor, minha vida mudou. Hoje à tarde tivemos um testemunho, quarta-feira que vem à noite vai estar aqui testemunhando uma moça, uma jovem, né? Casada, já agora vai estar se acertando de novo, lá de Campinas. Confiou muito no parceiro
E eles trabalhando com altos valores. Você vai ouvir esse testemunho aqui, quarta-feira que vem. E de repente o parceiro diz: olha, não dá mais para ser parceiro seu no trabalho e nem também parceiro seu na vida sentimental. Estou indo embora. E foi embora. O ir embora não é problema não, às vezes é até bênção, dependendo da pessoa, não é verdade? Que às vezes é um prego no seu pé que você não consegue andar porque o pé está travado. Mas ele foi embora e deixou 1.560.000 em dívidas para uma jovem. No centro de Campinas, família toda de Belo Horizonte. Agora, como é que paga? E ela veio aqui há uns 2 anos atrás. E nós fizemos um mapa para que ela seguisse. Minha irmã, primeira coisa é Deus. Quem vai pagar 1.550.000, quem vai pagar isso? Quem tem dinheiro para pagar isso hoje? Os que têm, quer dar o cano, não quer pagar. A gente sabe. Nós trabalhamos com ela, ela aceitou a palavra, uma pessoa muito humilde, inteligente, partiu para cima, saiu da profissão, foi para outra profissão e rodou, e houve, os bancos começou a chamar, a fazer acordo. Irmãos, hoje ela veio aqui à tarde, vai vir aqui quarta que vem, você vai ouvir o testemunho dela, vai ser gravado aqui pouquinho, 10 minutos só de testemunho. Ela chegou aqui para falar: pastor, entrei um dia aqui endividada, 1.560.000 nas minhas costas, eu tinha que esconder, eu tinha que ficar na casa de amigas, não podia me aparecer, mas hoje eu vim aqui para falar para o senhor, não devo 1 centavo mais, paguei toda a minha dívida, as coisas melhoraram para mim, hoje a minha situação é outra, investi, reinvesti, minha situação é outra. Uma jovem que estava sem marido, não tem pai, mãe já morreu, e não tem um apoio assim tanto, conseguiu chegar, não precisou se vender na cidade para isso, conseguiu sair do buraco. Vai estar aqui quarta-feira e vai contar o testemunho aqui para você ver que quando Deus dá uma palavra e a pessoa pega esta palavra, não tem fundo do poço que você não consiga sair, não tem fundo do poço, ou poço que tiver com lama ou seu, a mão poderosa de Deus, ela desce lá, fala: segura meu filho, que eu vou puxar você em toda velocidade e vou mostrar para todos quantos te conhecem que eu sou o seu Deus. Você consegue, como eu falei domingo, todo ser humano tem 10 problemas, pelo menos, tá? Se você dizer: pastor, eu tenho mais, então você está feliz, né? Porque problema é bênção. Mas todo mundo tem 10 pelo menos, né, Walter? Todo mundo tem 10 problemas. Pega dos 10, põe numa peneira e sacode, vai cair 9, vai ficar 1. Aquele que você diz: não, pastor, esse aqui tem que ser o primeiro. Coloca ele agora. Não, hoje é o 5º dia. Não é verdade? 5º dia do livro de Provérbios, da campanha de Josafá. Hoje, 5º dia. São 31 dias que nós estamos lendo um capítulo de Provérbios todos os dias, e jejum pela manhã todos os dias, para que Deus nos abençoe quando colocarmos a causa difícil nas mãos dele. Pastor, vou colocar hoje. Não, coloca hoje não, lá para o dia 10, lá para o dia 15 mais ou menos, aí você já tem certeza que é ele mesmo que você vai pôr, e você já tem um saldo com Deus. Pastor, eu não fiz, como é que eu faço? Amanhã você lê 6 capítulos, se alinha com todo mundo, e daí para frente você continua. Então amanhã é o 6º dia. Quer entrar na campanha? É só você fazer, lê até o 6º capítulo, faz um jejum de manhã e continua daí para frente. Você se alinha com todos aqueles que estão na campanha de Josafá. Lá para o dia 15 mais ou menos, você pega aquele papelzão, sabe, que você já escreveu, desenhou, colocou valor, colocou tudo. Se for coisas que envolvem isso, se não for, você pôs nome, pôs sentimento, tudo ali. Você fala: Deus, este aqui é o problema que não existe um homem na terra que pode resolver. Não existe autoridade competente que possa resolver. Este aqui é para o Senhor. Pode apresentar, meu irmão. Você que está em casa, está me ouvindo aqui, tira esse papel da gaveta, que muitos disseram para você que não tem mais jeito. Tira esse papel daí. O médico já deu, a medicina, né? Médico não, a medicina já deu para você, o tempo marcou, não tem mais jeito, virou. Na campanha de Josafá é a grande oportunidade da virada que você tem. Você vai esperar o quê? Vai vir um profeta na minha casa e vai orar na minha cabeça. Não, espera não. Pastor, eu vou viajar, vou até um outro local para poder. Não, meu irmão, você já tem a palavra foi dada para você aqui agora.
Crede nos profetas e prosperarei. Eu estou na condição de profeta para você que está me vendo hoje. Eu estou profetizando para você: saia amanhã, vá, se apresenta, deixa o inimigo ver, desce para o vale. Pastor, mas são milhares, eu sou pouco. O Senhor está com você na tua frente. Nesta peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Você acredita nesta palavra? Ore comigo então neste momento. Curva a tua cabeça. Amado e poderoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, invocamos o teu nome aqui, porque o Senhor é um Deus que tudo faz. Senhor, somos servos do Senhor mediante a confissão do nome de Jesus, fazemos parte do reino do Senhor e temos situações difíceis que têm cercado a nossa vida. Pai, o Senhor sabe que tem situações que às vezes não sabemos como será resolvida. Mas para o dia 10 ao dia 15 vamos apresentá-las ao Senhor como causa impossível, e vamos crer, ó Deus, que o Senhor, como fez com o rei Ezequias, e nenhuma lança ultrapassou da parte de Senaqueribe, como o Senhor fez com Josafá. Os amonitas, Senhor, ó Deus, tentaram de todas as formas, os moabitas tentaram e não conseguiram contra Josafá. Eu creio que o Senhor fará com todos nós, dando uma vitória, seja na área da saúde, na área familiar, área pessoal, seja na área do emprego, da profissão, seja um curso que essa pessoa pretende e não vê chance para isso. Senhor, seja o trabalho do teu servo, da tua serva. Senhor, o Senhor pode acrescentar e fazer com que esta empresa cresça, para que todos vejam que é o Senhor que está na vida deste irmão, desta irmã. Seja qual for o problema, eu estou colocando agora, meu Pai, a profecia de que o Senhor é um Deus que pode fazer. Eu estou replicando a profecia que foi dada a Josafá por Ananias. Senhor, confirma esta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu sou profeta hoje aqui nesta palavra, e que esta palavra venha prosperar onde quer que ela chegue. Senhor, ela venha prosperar. Eu abençoo a todos quanto estão ao alcance da